Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou ser bem sucinta agora, porque eu já gravei 3 vídeos que não subiram lá para o canal, por conta do tamanho. É que a aula de hoje é muito importante, especialmente no que tange ao desenvolvimento físico e também emocional. É muita coisa até para falar, né? Mas a ideia é que a gente discuta um pouquinho das mudanças físicas e emocionais, sendo que as emocionais envolvem aí a personalidade, né, e também a identidade do adolescente. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre as mudanças físicas, mas também neurais, né, um desenvolvimento neural na adolescência. Com relação à mudança física, ela é muito notada a partir do estirão do crescimento, né, mas claro que não é a única situação que vai mostrar o desenvolvimento do adolescente. Tem um autor chamado James Marcia, ele estabeleceu critérios físicos bem importantes que vão mostrar o desenvolvimento físico. Então, por exemplo, o aparecimento dos pelos, né, e a quantidade, inclusive, as mudanças nos seios das meninas. E esse padrão, ele é importante de ser seguido tanto por pais, quanto também pelos médicos, tanto ginecologista, pediatra, enfim, né, que eles vão acompanhando esse desenvolvimento. Mas muita gente passa a perceber as mudanças por conta do estirão do crescimento. Na verdade, as mudanças elas começam antes, né? Por quê? Porque, especialmente as meninas, os meninos também, mas a gente nasce com um conjunto de hormônios que são muito grandes, assim que a gente nasce, depois eles vão diminuindo, né? Mas eles vão até os 7 anos de idade, regulando alguns processos do nosso corpo. E quando chega normalmente ali aos 7 anos de idade, a gente novamente tem um pico desses hormônios, né? Então a gente nasce com ele bem alto, depois vocês podem olhar a tabelinha aí, bem alto mesmo, ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Quando chega ali aos 7 anos, ele está num nível muito baixo, mas a partir daí, né, ele pode começar a crescer de novo. Em geral, aos 8, 9 anos é que ele vai começar a crescer por conta da menstruação, e da menarca para a menina e depois, né, a espermarca para o menino um pouquinho mais tarde. Mas antes disso, às vezes, para as meninas, aparecem algumas mudanças sutis no corpo, né? Então, a gente diz que até ali os 7 anos, mais ou menos, meninos e meninas são muito fisicamente iguais. Mas a partir dessa idade, o corpo começa a se diferenciar, né? Então, a gente vai falar um pouco a respeito disso e seguir estudando, né? Depois a gente vai falar então desse desenvolvimento neural e que vai influenciar a secreção de alguns hormônios, a produção de alguns hormônios, especialmente os hormônios sexuais. Eu coloquei um quadro aí no nosso material para vocês irem acompanhando os principais hormônios sexuais, né, a tiroxina, que influencia no desenvolvimento cerebral, neural, que eu mencionei agora, mas também na taxa de crescimento desse adolescente. Depois, muitas vezes, até esse processo chamado de desenvolvimento adrenal por conta do próximo hormônio que eu vou falar, que é o andrógeno adrenal, que influencia justamente as mudanças puberais. Então, muitas vezes, alguns autores até chamam esse processo de desenvolvimento adrenal. E não só, né, as mudanças puberais, mas também a questão musculoesquelética é favorecida, né, por conta estimulada por esse hormônio. Depois vem a testosterona, que, embora mulheres produzam a maior quantidade e significância também, é para o sexo masculino. Então, ele é crucial na formação dos órgãos genitais masculinos, né? Incluindo isso lá no período pré-natal. Por isso que eu falei que a gente nasce com ele, né? Mas que ele vai diminuindo. Então, ele vai ativar depois a sequência dessas mudanças por volta ali dos 10 anos, no caso dos meninos, além de influenciar o hormônio do crescimento, mudanças musculoesqueléticas também. Depois a gente tem, no caso das meninas, a glândula que vai secretar é o ovário, mas são diversos estrógenos, especialmente o estradiol, que vai fazer justamente com que a menina tenha a menarca, né, que ela menstrue e siga menstruando, claro, mas influencia inclusive nesse período em que ela vai menstruar, e por isso também que se deve avaliar
com a ajuda de um médico, né, com acompanhamento médico, porque nesse caso seria impossível para que o psicólogo soubesse fazer esse acompanhamento. Então, ou a mãe que vai posicionando a gente, ou o médico que vai trocando, porque se a menina menstruou precocemente, por exemplo, ele vai pedir uma avaliação aí, né, desses hormônios por meio de testes laboratoriais de sangue. E depois, os próximos hormônios são muito comuns, certamente todos vocês já ouviram falar. O hormônio do crescimento, GH, que é secretado principalmente à noite, né? Por isso que o adolescente precisa dormir bem. O hormônio estimulador da tireoide, TSH, que muitas vezes até quem tem problema na tireoide já conhece esse hormônio porque tem que ficar fazendo testagem sempre, né? O ACTH, que tem um nome bastante complexo, eu preciso até da minha colinha aqui desse hormônio, do nome, que é o adrenocorticotrófico. Ele tem uma série de funções, mas incluindo a questão de secretar o cortisol, né, é o hormônio que regula estresse, vai regular outras questões relacionadas a crescimento também, amadurecimento físico, enfim. E depois os hormônios gonadotróficos, né, eles também são muito importantes para regular, inclusive controlar a questão menstrual, né, por isso que no início também, quando a menina menstrua, a menstruação é muito desregulada, esses hormônios eles vão se adequando, né. Depois eu coloquei aí um quadro com a sequência dos 5 estágios do Tanner, tanto masculino quanto feminino, para que a gente acompanhe. E a gente vai começar a falar, então, do desenvolvimento da personalidade. Então, essa é uma esfera do desenvolvimento emocional que abrange a personalidade, as emoções, os sentimentos, né? Mas também a questão da identidade. E falando, então, sobre a personalidade, a gente começa falando de traços que são amplos, que são genéricos, né, que baseiam uma série de testagens psicológicas sobre a personalidade. A gente vai falar, por exemplo, dos 5 traços principais, que são abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, simpatia ou amabilidade e neuroticismo, que regula nosso equilíbrio emocional, por exemplo. Todos eles têm valores que vão mudando, né? Quase que o positivo e o negativo. Por exemplo, a extroversão, o contrário dela é a introversão. Abertura à experiência, pouca abertura a experiências novas, a valores, a mudança de valores. Equilíbrio emocional versus desequilíbrio emocional. Então, a gente pode pensar que dentro desse processo aí, mesmo sendo 5, a gente poderia dobrar, né? Se a gente vai pro tudo ou nada, né? Já seriam 10 valores, digamos, positivo e negativo. E ao mesmo tempo outros autores discutem que a gente tem mais que esses traços, ainda mesmo os genéricos, né? Eu coloquei aí uma explicação do polo positivo e do polo negativo deles todos, e também alguns exemplos de como eles podem ser utilizados, né? Vale a pena a gente discutir isso depois pelo Zoom, mas também a questão dos transtornos de personalidade. Depois, quem não conseguir entrar no Zoom, não tem problema, eu vou começar a gravar os áudios das aulas para subir, tá, pro YouTube, tá bom? E depois a gente vai discutir um pouquinho dos conceitos de self, o subjetivo, o objetivo, emocional, tá? Eu vou discutir tudo isso porque é uma discussão um pouco maior lá pelo Zoom, mas eu gostaria que vocês lessem o slide antes, e além disso a gente vai também falar sobre as crises, né? Muitos autores discutem que a questão da crise é muito importante para a adolescência. Um dos autores que a gente vai falar na aula de hoje, James Marcia, também concorda e vai apontar exatamente isso. Então a gente vai entender todo esse processo na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco, um beijão.